paz, igreja. Deus os abençoe. É um prazer, é uma honra estar aqui com os irmãos. E queremos compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos, com os amigos. Nós vemos aqui o pastor Clécio, um amigo, que nós conhecemos ali na catedral. Conhece a minha família, o meu pai. Papai é o pastor Rubens, pastoreia hoje ali na Assembleia de Deus da Samambaia, que é 125. E conhecemos o irmão Rodrigo, que hoje não está. Rodrigo pra gente, Rodrigo é um irmão que começamos a estudar teologia juntos e imaginamos muitas coisas, vivemos no ministério, crescemos na igreja, e é um amigo, um irmão. E ele me disse: meu irmão, vai lá na igreja, a gente precisa ouvir, eu quero que você esteja lá com a gente. Ele lançou esse desafio. Eu não sou pregador, eu não tenho experiência de pregação da palavra assim em público. A nossa pregação era mais no tete a tete. A gente conversava com pessoas que precisavam na madrugada, às vezes a gente conversava na escola, às vezes na faculdade, às vezes no trabalho. Essa é a forma da nossa pregação, assim, pregando para os irmãos. São poucas as vezes que a gente tem essa oportunidade. Porém, queremos aqui compartilhar alguma coisa vinda da parte do Senhor para os irmãos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. A revelação da palavra, Apocalipse capítulo 3. É um texto bem conhecido. Capítulo 3, verso 20. Quem puder e tiver perna, que pode ficar de pé, fique em pé, por favor. Amém? Apocalipse, no capítulo 3, o verso 20. Todos encontraram? Nós vamos dizer assim: diz a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra. Venha a nós com espírito de sabedoria. Venha a nós com espírito de revelação da tua palavra. O teu Santo Espírito é quem nos revela a palavra. Seja conosco aqui, como esteve com o apóstolo João lá na ilha de Patmos, e nos faça entender o que esse texto precisa falar conosco, em o nome do Santo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto comumente é pregado em muitos lugares, e a gente por vezes pode ser que aprendeu que esse texto era um texto destinado a pregarmos para quem não conhece a Cristo, né? Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do teu coração. Se hoje você quiser, você pode se entregar para Jesus. E por muitas vezes, inclusive eu, fiz uso desse texto para poder pregar para alguém. Acontece que o texto, ele não fala para alguém que não é crente. Ele trata de um problema exclusivo, de um problema pontual, que aconteceu na igreja de Laodiceia. Portanto, o texto trata exatamente para crente. Foi uma pregação de João, escrevendo por intermédio de Cristo, escrevendo por intermédio de João para a igreja. Cristo falando por João à igreja. Portanto, não é um texto para nós pregarmos para quem não é crente, muito embora possamos sim utilizar o texto e a sua vasta extensão para pregar para alguém. Mas hoje é um texto que trazemos para a igreja do Senhor, amém? No verso 14, eu gostaria que você ficasse com a tua Bíblia aí, porque nós vamos caminhar por esse texto. O verso 14 vai justamente endereçar para quem era esse texto, ou para quem Jesus Cristo está falando, por meio de João, que está preso na ilha de Patmos, com outro nome, para que não fosse morto, pois ele já estava preso, e aí ele não poderia ser descoberto para não ser morto. Então João está ali já na sua velhice, e Cristo o arrebata de seus sentidos. Os textos anteriores vão nos fazer entender que ele é arrebatado em sentidos, está com Cristo, e o próprio Cristo começa a revelar situações da igreja que acontecia na Ásia Menor. Uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. Esse é um nome meio diferente para a gente, porém Laodiceia é o endereço dessa palavra de Jesus Cristo. E ela está dizendo assim, verso 14:
E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bom, nesse momento nós temos quem assina essa missiva. O texto revela 3 características. Ele diz o Amém, o princípio da criação de Deus e a testemunha fiel. É interessante que às vezes a gente aprende na igreja também dizer assim: olha, quem está falando é o Amém. Nós aprendemos, e eu aprendi desde criança, porque nasci em um lar evangélico. Nasci no hospital, porém depois cresci em um lar evangélico. E desde criança a gente aprende que Amém é o quê? Assim? Nós sempre aprendemos isso. Só que depois eu tive a oportunidade de estar com um professor de hebraico. E por uma curiosidade eu disse: meu irmão, o que significa Amém? E ele escreveu para mim, escreveu um texto de algumas páginas. Eu fiquei dias lendo aquilo, porque não tem nenhuma similaridade com o idioma hebraico. Primeiro que ele já começa escrevendo da direita para a esquerda. Tem um monte de caracteres que para nós não faz o mínimo sentido. Mas a essência do que se diz no hebraico, isso sim tem sentido para nós. E o sentido da palavra Amém é uma junção de 3 letras, seria uma contratura do texto hebraico para nós. É uma junção de 3 letras que tem um significado muito maior. As 3 letras eram Aleph, Mem e Nun. As 3 letras significam E, M e N. Isso era dito todas as vezes que o sacerdote se apresentava ao povo de Israel, e o povo ouvia aquela profecia ou aquela palavra, e em uma só voz eles repetiam: El Melet Nun. O que significa El Melet Niman, perdão a pronúncia: Deus Rei Fiel falou. Todas as vezes que o sacerdote reunia o povo e ele dava uma profecia, todas as vezes que Jeremias, todas as vezes que Isaías, Ezequiel, Amós, Obadias, Jonas, enfim, todas as vezes que um homem de Deus se levantava na congregação de Israel e apregoava a palavra, o povo, quando entendia que era o próprio Deus falando, respondiam: El Melet Niman. Significa Deus Rei Fiel falou. Portanto, é esse Deus Rei e Fiel quem assina, ou quem dá a assinatura desse texto. Ele está dizendo: isto diz o Deus fiel e rei. O Deus rei e fiel falou. Então, o que esse Deus rei fiel falou? A outra característica é o princípio da criação de Deus. É o mesmo texto, ou o mesmo vocábulo que é usado lá em Colossenses, quando é escrito no capítulo 1, no verso 15, que Cristo é o primogênito da criação de Deus. Ora, Cristo não foi criado. Esse texto nos revela que Cristo é o primogênito da criação de Deus. Ou nesse texto de Apocalipse 3, ele vai dizer que ele é o princípio da criação de Deus, porque ele é o princípio ativo. Quando no Gênesis nós ouvimos dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Todas as vezes que Deus disse, em algum lugar foi concebido aquilo, e foi concebido por Cristo. A Bíblia nos revela que por Ele, para Ele e por Ele foi feito todas as coisas. Portanto, em Cristo foi feito tudo o que se existe e tudo o que há. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o sentido que nós temos de vida, ou nós temos o sentido daquilo que foi criado por meio de Deus, através de Jesus Cristo. O texto continua, no verso 15 ele vai dizer: primeiro ele se apresentou. Olha, quem está dizendo essa carta a Laodiceia é o Amém, é o Deus Rei Fiel, é a testemunha verdadeira que está diante de Deus assentado em um alto e sublime trono. É aquele que é o princípio da criação. Então ele assinou: sou eu quem estou falando, é Jesus Cristo. E o que ele diz? Verso 15: conheço as tuas obras.
Jesus Cristo está dizendo a Laodiceia: eu conheço o que vocês fazem. Jesus Cristo está dizendo para a igreja da Delago: eu conheço as obras desta igreja. Eu sei como é feito o trabalho na tesouraria. Eu sei como é feito o trabalho na secretaria. Eu sei como é feito o trabalho de música. Eu sei qual é a intenção que há no coração dos irmãos. Eu sei como são vocês fora da igreja. Eu conheço as tuas obras. É o que Jesus Cristo está declarando nesse texto para João. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Verso 15 e 16. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Eu fiquei um tempo pensando nisso aqui. E é engraçado como Deus fala com a gente nas coisas mais simples, nas coisas do dia a dia. Porque eu desde criança ouvi muita pregação, e por muitas pregações eu já ouvi desse texto. Então eu falei: Senhor, me mostra o que é isso. O que é nem frio, nem quente. Como pensar nisso? Ser frio ou ser um crente quente ou frio? E minha esposa me pediu, numa dessas reflexões que eu estava fazendo, ela pediu: meu amor, me faz aí um café. Eu fui fazer o tal do café. Estava terminando de ler o texto, falei assim: bom, deixa eu levantar um pouco, fui lá fazer o café. Botei água para esquentar, e a gente, assim, nós somos monofásico, né, como pode dizer. A gente só faz uma ação de uma vez. Eu botei o fogo e fiquei olhando o fogo esquentar. E naquele momento, aquele texto ainda estava falando ao meu coração, e eu já pensando quantas colheres de café ou quantas de açúcar eu ia botar para poder daqui a pouco passar. Fiquei olhando para o texto e o Senhor começou a falar comigo: olha, ser frio ou quente é o mesmo do que essa água que você está vendo esquentar. Porque o texto revela que eles eram mornos. E eu tenho um problema, lá em casa minha esposa sabe, ou eu gosto das coisas quente pelando, para arrancar a língua, ou gelado com umas 5, 6 pedras de gelo dentro do copo. Não suporto nada morno, não dou conta, é coisa do paladar. E aí de repente eu botei a água e saí. Ela terminou de ferver, eu desliguei e saí. Quando eu voltei, eu tive que o quê? Esquentar de novo, porque ela já tinha esfriado. E aí eu me lembrei das minhas aulas de física. O que acontece quando esquenta a água? Ela entra no estado de ebulição. No nosso planalto central, ela vai se aquecer ou ela vai ebulir próximo aos 99 graus, por conta da nossa altitude. Ou ela esquenta aos 99 graus. Nós estamos numa temperatura no ambiente de 30, 28 graus centígrados, e a água fica morna entre por aí 28, 30 graus. Experimenta botar uma água de 30 graus na boca. Experimenta um dia, se estiver em casa sem muita coisa para fazer, bota lá 30 graus a água e põe na boca. Experimenta. É terrível a experiência, porque o nosso paladar não suporta aquela coisa meia nem lá nem cá, sabe como é que é? Mas por que a água esfria? Depois do estado de ebulição, ela começa a entrar em contato com o oxigênio que está em volta do copo ou do recipiente. E ela só chega no estado de morno por duas situações: ou ela esfria porque estava quente, ou ela esquenta porque estava fria, no estado de solidificação da água. Quando ela estava em gelo, ela começa a voltar a ficar líquida. Então ela está esquentando a sua temperatura até alcançar os 33 ou 30 graus centígrados. É exatamente porque a água tem influência do meio externo é que ela esfria ou aquece. Ser um crente morno é porque nós estamos sendo influenciados pelo meio em que estamos. Laodiceia era uma igreja que estava sendo influenciada, ou ela estava esquentando, ou ela estava esfriando, pelo meio em que ela vivia. Era uma cidade extremamente comercial. Por isso o texto vai dizer que eles são ricos, abastados em dinheiro. Mas eles estavam, além de ter dinheiro, estavam sendo influenciados e não influenciadores. Quando o crente deixa de influenciar
ele passa a ser morno. O crente, quando está quente, fervoroso na casa do Senhor, cheio do Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando, ele está aquecendo-se, porque está próximo da luz. A Bíblia vai dizer que quando chegarmos no céu não vai precisar de sol, porque Cristo será a nossa luz. E luz aquece. Da mesma forma, quando estamos frios, e frio não é só estarmos longe de Jesus. Nós podemos estar frios por muitas circunstâncias. Por desemprego, doença, por força maior, por tristeza. E mesmo crente estando frio, você pode observar, um crente, salvo no Senhor Jesus Cristo, frio, o que ele pede? Senhor, tenha misericórdia, muda essa situação. Ele está o tempo todo falando com o Senhor. Eu enfrentei uma situação como essa, sendo casado já e passando pelo desemprego. Por todos os dias eu clamava ao Senhor em alta voz, pranteava, chorava, mas eu estava ali, Senhor, me ajuda. Todos os dias falando com o Senhor. Estava frio de maneira espiritual, porém conectado com o Senhor. E por isso ele está dizendo: ora, se vocês fossem frios, porque eles estavam perto de mim, clamando a mim. Ou se vocês fossem quentes, que aí sim vocês estavam trabalhando, aí vocês estão mortos. Vocês estão sendo influenciados e não influenciadores. E por enquanto, o Senhor Jesus só está descrevendo a Laodiceia. Vamos continuar? Verso 17. Como dizes, sou rico e estou enriquecido. Na sua Bíblia pode estar, estou abastado. E de nada tenho falta. O verso 17 diz, estou rico, estou abastado e de nada tenho falta. É Jesus falando como aquela igreja estava agindo, ou como ela era de fato. Uma igreja rica, um povo rico, um povo que tinha dinheiro. E ser rico, pela economia, não é simplesmente você ter R$1 milhão. Para ser rico, no pensamento econômico, você precisa não ter falta de nada, absolutamente nada. Você não precisa ter falta de dinheiro na conta, você precisa não ter falta de bens, você precisa não ter falta de uma solução médica caso você precise. Tudo lhe é alcançável pela economia. A economia está dizendo isso. Um homem rico hoje, ele tem que ter pelo menos um ativo, ou seja, entre bens e aquilo que ele tem no banco, acima de 10 milhões de dólares. Isso é o que a revista Exame coloca nesse último ano. Então, quem tem acima de 10 milhões de dólares, não só em dinheiro, mas em ativo e bens, sim, é uma pessoa rica. Para ser um bilionário, não adianta você ter $1 bilhão. Você precisa ter acima de 10 bilhões de dólares para ser considerado um bilionário hoje. Portanto, aquela igreja se colocava sendo rica. E quem é rico, de nada tem falta, em termos materiais. Se ele precisa de um carro, ele vai lá e compra. Se ele precisa de comida, a sua casa está cheia. Se ele precisa de uma casa, ele compra uma casa. Não satisfeito, tem uma casa de veraneio. Não satisfeito, compra uma chácara. E na chácara ele precisa de quê? De bois, de animais. E tudo ele compra. E eu fiquei pensando, uma igreja rica é uma igreja que não depende de Jesus Cristo. É uma igreja que não precisa de Jesus. A Europa, hoje, é, dentre os continentes, o que mais tem decréscimos dentro da religião como um todo, não só no cristianismo. Lá cresce em pequenas quantidades a religião do islamismo. Mas por que cresce? Chega um islão lá, casa-se, tem 10 filhos, óbvio, vai começar a crescer a população de pessoas que militam pelo islamismo lá. Mas natos, pessoas que são natas europeias, não. Por quê? A religião para eles é uma fraqueza do ser humano. E por que é uma fraqueza? Porque de nada eles precisam. A Europa vem em uma evolução mundial
em que eles têm o quê? Riquezas. Um dos lugares mais difíceis para se pregar o Evangelho é na Europa. É em países como Londres, países como Inglaterra, e na sua capital em Londres. É na França, onde nós temos o maior número de ateus. É na França onde se concentra o maior número de ateus. E pensar que de lá veio o protestantismo histórico. E pensar que nós recebemos os primeiros pastores franceses. Chegaram aqui, provavelmente, em 1525, 28, por ali. Foi quando desembarcou os primeiros Juggernaut, que eles diziam, né? Pastores presbiterianos que chegaram aqui no Brasil. Foram os primeiros a chegar, junto com a colonização, em 1500. E foi de lá que vieram. Porém, hoje é o lugar mais ateu que se possa imaginar. Eles eram ricos. Laodiceia não sentia falta de absolutamente nada. Mas o texto continua. O verso 17 ainda vai dizer, até o verso 17, é apenas Jesus Cristo fazendo uma descrição. Olha, vocês são ricos. Olha, vocês são mornos. Olha, vocês moram em Laodiceia. Olha, tem um pastor aí, um anjo, que não diz o nome, mas o anjo da igreja, aquele que conduz o trabalho, está aí. Vocês estão numa igreja, estão reunidos, bonitinho. Até aí, Jesus Cristo ainda não tinha dado nenhuma sentença, ou seja, não tinha avaliado o trabalho, porém ele conhecia. Mas a parte B do verso 17, ele começa a analisar o trabalho. E ele está dizendo lá atrás, ó: como dizes que sou rico e enriquecido e abastado, de nada tenho falta. O verso 17 ainda vai dizer: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Jesus Cristo dá 5 características da igreja de Laodiceia. E o que é mais interessante é que ele utiliza aí voltando para o português, uma conjunção aditiva que é o e. Não bastaria a vírgula, porque ele poderia ter dito: tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego, nu, que é o mais habitual na nossa língua hoje. Nós não usamos a conjunção e para adicionar tantas coisas assim no texto. Quando se utiliza, é porque o escritor quer dar uma ênfase naquilo que se está adicionando. E ele não só quer adicionar, ele quer elevar a uma potência. Ou seja, você não é só desgraçado, você é desgraçado e pobre. Você não é só pobre e desgraçado, você é pobre, desgraçado e nu, e segue as 5 faces dessa igreja. Desgraçado, a gente acha a palavra feia, né? Para quem é do interior, até vai aprender na mesa de falar. Mas desgraçado é simplesmente dizer que é desprovido de graça. Era uma igreja que não tinha graça ao falar. Era uma igreja que não tinha graça no seu tratado. Era uma igreja que simplesmente não tinha graça. Era desgraçada. Uma igreja miserável. Miserável quer dizer uma condição abjeta. É a escória. É o último degrau que alguém pode descer. Ele está na miséria. E ele não era só miserável, ele era pobre. E o que é pobre? O pobre, ele é exatamente o inverso do rico. Porque enquanto o rico tem tudo, nada lhe falta, o pobre nada tem e tudo lhe falta. O pobre precisa de saneamento, o pobre precisa de emprego, o pobre precisa de saúde, ele precisa de tudo. Enquanto nada lhe falta, o pobre tudo falta. Só que nós vemos, parece até que João, ou quem está escrevendo, ou quem está ditando para ele, é bipolar. Porque ele está falando assim: olha, vocês são ricos e abastados. No verso posterior ele diz: vocês são pobres e miseráveis. Acontece que a pobreza ou a miserabilidade de Laodiceia trata-se do seu relacionamento. Porque antes nós dissemos, e nós fizemos um conceito, que Laodiceia era morna. Laodiceia não possuía uma relação de influência na sua sociedade. Ela era influenciada. E nós vamos ver por que ela era influenciada. Verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças,
A verdadeira riqueza está aí. E roupas brancas para que te vistas, e não apareça a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. O verso 18 é um antídoto real para as 5 características que nós vimos anteriores. Jesus Cristo utiliza 2 características para falar de uma só. Ele disse: vocês são desgraçados, vocês são miseráveis. Perdão, ele utilizou 3. E vocês são pobres. As 3 características se resumem em uma, porque o antídoto que ele dá lá no próximo verso, que é o verso 18, é um só. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. É interessante que até o verso 17, se Jesus Cristo fosse apenas justiça, nós poderíamos dizer que essa igreja estava no inferno. Porque alguém que é morto, alguém que é desgraçado, pobre, cego, nu, só tem um caminho, como sendo igreja. Ou não tem? Só tem um caminho. Se Jesus Cristo utilizasse somente da sua justiça, era o inferno que esperava essa igreja. Acontece que Jesus não é só justiça. Além da justiça, ele também é amor. E um amor que a gente não pode medir. Um amor de Deus para conosco, que nos amou quando nós ainda éramos pobres, quando ainda nós éramos desgraçados, quando nós ainda éramos numa situação de miserável. Ele nos amou lá. Ele nos amou hoje, bonitinho, de terno, gordinho. Não, ele nos amou assim. Ele nos amou quando ainda éramos caquéticos, quando ainda éramos esqueléticos, catavéricos, quando nós ainda estávamos sujos. Foi aí que ele manifestou amor. Ele não manifestou amor depois da nossa conversão. Ele nos amou antes, para que nós hoje o amássemos. Está escrito lá em João: eu vos amei primeiro, para que vocês me amem hoje. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo é nada mais ou nada menos do que uma melhora naquilo que já é bom. O ouro, a pepita, quando ela é retirada das suas rochas ou do lugar de extração do ouro, ele já tem um valor muito alto naquela condição de pepita, de uma pedra que brilha pouco ainda, mas brilha. Quando ela é trabalhada no fogo, ela é melhorada. Ela hoje, por exemplo, pode se fazer uma aliança de 18 ou 24 quilates, ou que morde, porém é uma aliança. E ela foi melhorada, porque ela precisou passar no fogo, ela precisou ser purificada, retirou-se as impurezas, melhorou-se, colocou ela numa forma, até chegar nisso que nós temos hoje, que é uma aliança. Portanto, Deus está colocando para Laodiceia, não só tinha riquezas, mas tenha uma riqueza especial que preparei diretamente para vocês. E roupas brancas, nós dissemos que eles estavam nus. Jesus Cristo está dizendo que eles vão ter roupas brancas, adquiridas aonde? No próprio Cristo. Se nós voltarmos lá no verso 4 desse mesmo capítulo, nós vamos ver que roupas brancas trata-se de justiça. A roupa branca é dada a alguém que é justo. Portanto, nós temos que ter um entendimento que essa igreja, ela precisa de roupas brancas para aplicar a justiça no meio onde ela está. Era uma igreja injusta. Era uma igreja que estava amoldada ou conformada com aquilo que ela estava vivendo ou no meio em que ela se estava inserida. Roupas brancas para que te vistas e não apareça a tua nudez. E aí nós começamos a falar, não de usos e costumes, nós começamos a falar do que é a aparência de crente, a aparência de quem vai para o céu e a aparência do mundo. E nós não falamos só das irmãs, porque eu sou assembleano desde criança, e por muito tempo só se falava de roupa, de cabelo, de comprimento, de saia. E nós estamos num mundo hoje que você vai comprar uma vestimenta para você. Eu tenho dificuldade hoje de comprar roupa. São calças afeminadas. São calças que você não identifica
fica, rapaz, isso é para homem ou para mulher? Você fica em dúvida, irmão. Você chega para poder comprar umas blusinhas que aperta tanto você que você não consegue dar um glória a Deus, você está aqui. São meios ou são formas de vestimentas que começam a nos caracterizar. Antigamente, e eu sou crente assim, eu sou novo em idade, porém sou de um tempo que crente era reconhecido na rua. Não, lá vai um crente, lá vai uma crente. Eu já andei em interior, e interior isso ainda é mais aguçado ainda. No interior, a gente sabia que ia ter ceia porque a porta estava fechada. A ceia era dada numa taça só, passava para um, passava para outro. A igreja de vovô ainda era assim. Lá no interiorzão do Goiás, eu ainda criança via aquilo, não entendia nada. Por que eu não posso tomar aquele suco de ovo? Por que eu não posso comer um pãozinho, rapaz? Estou com tanta fome. Um dia, é um pecado. Queimava-se depois. Quem é um pouquinho mais grande, um pouquinho mais de tempo aqui, lembra disso. Era um cuidado com as coisas de Deus, uma forma de ir para o culto. A gente tinha que ir todo no terno, na gravata, bonitinho. Vovô tinha um terno só, ia todo domingo com aquele mesmo terno. Mas porque era a forma de ir para a igreja. Eu estou me arrumando para falar com Deus. Era o pensamento que tinha-se até então. Mas nessa época estamos vendo uma igreja que precisa de roupa para tapar a sua nudez. Isso é tão interessante, igreja, de tratar da nudez dentro de uma igreja, que o próprio Deus confeccionou as primeiras roupas. Está escrito lá em Gênesis, que Adão e Eva, pecando, viram que estavam nus e cobriram-se com vergonha de Deus. E ele pergunta, por que estão se cobrindo? Quem falou para vocês que vocês estão nus ou pelados? Quem falou para vocês que vocês estão sem roupa? O pecado, quando entrou, contaminou o homem de tal forma que ele já não poderia apresentar-se a Deus. Ele estava nu. Antes ele não sabia que assim estava. Mas a partir do pecado, a sua nudez passou a ser vergonha. E uma igreja que começa em suas vestes mostrar a sua vergonha, começamos a ter preocupação com essa igreja. O texto continua: e unjas os teus olhos com colírios, para que vejam. No texto anterior nós vimos que era uma igreja cega, uma igreja que não tinha visão, uma igreja que via o sofrimento alheio, mas isso não se comovia, uma igreja que via o sofrimento de alguém e não fazia nada, uma igreja que a sua ação social estava voltada apenas para o umbigo, uma igreja que não mudava a sociedade onde ela estava. A sociedade é que estava começando a entrar na igreja, e começamos a ver um mundanismo tomando conta da igreja. Uma igreja que não tem ação, é uma igreja que perdeu a visão, é uma igreja que está nua nas suas ações, é uma igreja que está miseravelmente fracassada. Por isso é que Jesus Cristo envia uma carta por meio de João para alertar essa igreja, para dizer para ela: acorde, a sua ação está errada, você está voltada para o seu umbigo, para a sua liturgia. Quando a gente vai estudar a eclesiologia brasileira, nós vamos ver como é feita a liturgia dos cultos. A eclesiologia é o estudo das igrejas, o estudo da forma em que o culto acontece. Nós temos algumas igrejas no Brasil. Nós temos a presbiteriana, nós temos a batista tradicional, avivada, renovada, temos a Assembleia de Deus, que segue relação, Puleiro dos Anjos, Jesus, enfim. Tem tanta igreja hoje que você já não diferencia mais o que é igreja sadia e uma igreja não sadia. Tem igreja que vende véu, tem igreja que vende água, tem igreja que vende flor, vende vassoura para varrer, enfim. E temos igrejas que são voltadas para missões, como foi dito hoje aqui, que as ofertas são voltadas 60% ou 70% para uma ação missionária, para sustentar missionários que estão lá enviados e pregando o Evangelho, enquanto estamos aqui no nosso país, tranquilinhos, sentados numa cadeira bem acolchoada, e eles estão lá padecendo. E eu falo assumindo a minha culpa, porque eu vi nesses últimos dias que quem tem missões no coração não se
contenta em simplesmente contribuir. E quando nós falamos em ir para missões, apenas um parênteses, nós não estamos falando de África só. Nós estamos falando do nosso trabalho. Nós estamos falando da nossa escola. Nós estamos falando do vizinho que nem sabe que somos crentes. Os crentes, agente secreto, o 007, né? Ninguém sabe que ele é crente. No trânsito, não sabe que ele é crente. Nas relações, no futebol, não sabe que ele é crente. Alguém precisa olhar para a gente, dizer como foi dito para Eliseu: ali vai um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Precisa reconhecer na igreja que ali tem um povo diferente. Tem um grupo de pessoas que representam, são embaixadores dos céus. E Jesus Cristo está tratando exatamente essas dificuldades ou essas mazelas que a igreja de Laodiceia está vivendo. É interessante que, para se obter um resultado, é importante que você mude o curso da história. Alguém já disse que, para se obter resultados diferentes, você precisa ter ações diferentes. Porque alcançar um resultado fazendo as mesmas coisas é impossível. Um americano lançou um slogan: no pain, no gain. Ou seja, sem perda não se tem ganho. O filósofo atual vai dizer o seguinte: não existe triunfo sem perda, não há vitória sem sofrimento, não há liberdade sem sacrifício. Isso foi o camarada que escreveu um livro chamado Senhor dos Anéis. Ele está dizendo que, se nós não mudarmos as nossas ações, dificilmente nós vamos ter resultados diferentes. E para se alcançar resultados diferentes, precisamos sair da inércia. A gente precisa mudar o que nós estamos fazendo hoje. Preciso correr. Verso 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O verso 18 e o verso 19 são os antídotos para a igreja de Laodiceia. Ele disse a condição em que eles estavam, ele disse a forma em que eles precisam agir para poder sair daquela situação de mornidão, sei que pode existir essa palavra, espiritual, ou sendo mornos espiritualmente. E ele agora está dizendo: ei, igreja, eu vos repreendo, porque eu lhes amo. E amo com um amor que não se pode medir, com um amor que a gente não consegue calcular. Nós cantamos hoje que nunca saberemos o preço pago por Cristo na cruz. Isso é a maior verdade bíblica que nós podemos cantar. Porque nunca, jamais, se você ler essa Bíblia de capa a capa, você vai encontrar Deus dizendo que quando chegarmos no céu, Ele vai começar a requerer: olha, eu te salvei, mas tu não deu tanto de dízimo, está faltando ainda um recursozinho. Ele disse que Ele nos amou e nos chamou para a sua maravilhosa graça, simplesmente por misericórdia. Misericórdia é um amor que nós não merecemos. A graça é um favor que a gente não merece. Nós vamos chegar lá não porque fomos bons crentes. Efésios vai dizer que a nossa fé não vem por obras para que a gente não se glorie. É dom de Deus. E o dom é algo que a gente não merece. Simplesmente ganha. Ganha quando a gente ainda não merece e nem conhece o que é que nós vamos ganhar. Recebemos o dom da salvação e não conhecemos ele por completo. Porque aquilo que nos foi revelado em parte. E ainda chegará aquilo que será revelado no todo, quando nós com Cristo estivermos. Amém? O verso 19 diz que Cristo ama essa igreja, por isso Ele repreende. E então chegamos no versículo que lemos na epígrafe que nós estamos falando. Eis que estou à porta. Cristo chega à porta dessa igreja e não só chega, Ele bate. Se alguém ouvir a minha voz, como é que a gente faz lá na nossa casa? Quando alguém bate, é porque hoje muita gente mora em prédio, aí você atende o interfone, né?
Mas quem mora em casa, geralmente teve casa, alguém bate lá, você vai olhar aqui de lá de fora, sem abrir, fechada ainda a porta. Quem é? Se você não reconheceu a voz, você não vai abrir. Então Jesus Cristo está dizendo: eis que estou à porta da casa ou da igreja e bato. Ele vai dar algumas lições para a gente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Não é só ouvir, não é só abrir. É aquela coisa de quando a gente ouve alguém que nós estávamos esperando, ele bate a porta, a gente não só abre, mas diz: entra, a casa é sua. Cristo está requerendo a nossa casa. Cristo está requerendo o nosso coração. Cristo, como igreja, está requerendo uma igreja em que Ele esteja dentro e não fora, para que Ele possa entrar em sua casa, cear com Ele e Ele comigo. Cear com alguém ou ter uma janta. É porque para a gente é janta, irmão. A gente fala cear. Mas aqui é: eu vou sentar e vou comer a sua mesa. A gente não dá a nossa mesa para muitas pessoas. A gente não dá a nossa mesa para alguém que a gente conheceu agora, salvo exceções. Mas a gente não convida para o nosso convívio alguém que a gente não goste, alguém que não é para a gente caro, alguém que a gente não aprecie. É isso que Jesus está dizendo. Eu não quero simplesmente entrar na sua casa, eu quero entrar e estabelecer um relacionamento. Cear com Ele e Ele comigo é fazer parte de um relacionamento estreito com Cristo. E eu já vou finalizar. Se alguém ouvir a minha voz, há um texto lá em João, capítulo 10, verso 27, que ouvir a voz de Cristo só ouvem as suas ovelhas. Verso 10, 27 vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus Cristo, quando está chamando, Ele não está chamando qualquer pessoa. É por isso que esse texto não dá para a gente pregar para quem não conhece Jesus. Esse texto é pregado para a igreja, porque conhece a Jesus Cristo, e negligenciando as suas obras, o colocou de fora dessa casa. Quando nós deixamos que as circunstâncias, o mundo onde a gente vive e a sociedade em que nós estamos inseridos comecem a fazer mais força que Jesus Cristo dentro do nosso coração, Jesus já saiu do nosso coração. Ele já saiu da nossa igreja, Ele já saiu da nossa casa. É necessário que Ele venha à porta. E Ele é bondoso e fiel. Ele vem à porta, nós os expulsamos e Ele vem de novo. Eis que estou à porta e bato. É necessário que nós abramos as portas dos nossos corações, da nossa vida pessoal como igreja, e deixemos que Cristo faça parte desse relacionamento conosco. O verso 21 vem a maior profecia que pode se dar a uma igreja. Jesus Cristo, o próprio Cristo, o Deus Rei e fiel, o Amém, a testemunha fiel, está dizendo para a igreja: ao que vencer. O próprio Cristo está dizendo: ao que vencer, aquele que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Cristo está dizendo para nós: nós temos a chance de, deixando Cristo entrar nas entranhas da nossa vida e mudar o nosso relacionamento com Ele, e a partir desse relacionamento com Cristo, mudar as nossas ações com a sociedade onde nós vivemos. Vamos ter a chance de não só vencer, mas sentar no alto e sublime trono, como disse Isaías, vendo aquela visão de Cristo. Nós vamos ter a oportunidade de sentarmos com Cristo em um céu maravilhoso que nos está preparado antes da fundação do mundo. Cristo nos amou antes mesmo que nós fôssemos concebidos, e hoje Ele convida, e é um convite de convocação. Entende a diferença? Um convite, Ele simplesmente está pedindo. Cristo hoje convoca a sua igreja para deixar que Ele entre em nossas relações, que Ele entre na nossa liturgia, que Ele
nossas ações como igreja, não só dentro das quatro paredes, mas sendo igreja onde nós estamos e fazendo a diferença, para que um dia nós estejamos a glória de assentarmos no alto e sublime trono, que nós possamos caminhar naquelas ruas que são de ouro e de cristais, para que nós possamos ver o rio da vida, para que nós possamos enxergar o Éden que Ele retirou, para que nós possamos comer de uma ceia que vai ser preparada pelo próprio Cristo. Há um tempo separado para nós que somos igreja. Jesus Cristo irá voltar. Ele tem uma certeza que virá nos buscar, e buscar uma igreja que está preparada para com Ele encontrar. E fechamos o verso 21 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor Deus diz à igreja. Amém? Que Deus em Jesus Cristo nos abençoe e complete naquilo que me faltou. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.